vereador Edson de Jesus Reis Santos, popularmente conhecido como Didio, é graduado em História, pós-graduado em Docência do Ensino Superior na Universidade de Tiradentes e diácono capelão pela Unipaz Internacional. Didio é filho de Pedro Mariano, conhecido por Pedro de Umbaúba, e de Dona Maria das Graças. Nasceu no dia 16 de julho de 1979. Passou a infância na rua Manuel Zacarias, em Poço Verde. Na pré-adolescência vai morar em Umbaúba e, através de sua irmã Joana, passa a frequentar a igreja Assembleia de Deus. Logo, exerce vários cargos dentro da igreja, sendo consagrado diácono. Aos 15 anos, iniciou um namoro com a jovem Jucivane Barbosa. Casaram, ambos com 18 anos de idade. Do casal, uma prole de 2 filhos, Lucas e Lívia. Didio trabalha desde criança para ajudar sua família, seja vendendo picolé, geladinho, bananas, peças de tecidos e produtos de limpeza. Na juventude, começa a estudar para concursos públicos, aprovado em diversas áreas. Foi motorista nas prefeituras de Ribeira do Amparo, aqui na Bahia, e na prefeitura de Poço Verde, Sergipe. Também foi professor da rede estadual da Bahia. Atualmente é condutor socorrista do SAMU de Sergipe. Didio é membro da primeira Igreja Batista de Poço Verde. Ao longo de sua vida participou de vários projetos sociais na área de geração de emprego e renda, sempre lutando em favor dos mais necessitados. Com uma ficha limpa na vida pública e sempre defendendo os princípios cristãos e familiar, colocou seu nome à disposição como candidato a vereador nas eleições de 2016. Foi eleito com 558 votos, consagrando-se como o primeiro vereador evangélico de Poço Verde. Em 2017, após tomar posse, concorreu à eleição da mesa diretora da Câmara Municipal. É eleito primeiro secretário do biênio 2017-2018, sendo reeleito logo no biênio seguinte, 2019-2020. Nas eleições de 2020, novamente candidato a vereador, é eleito com 930 votos, o mais votado, exercendo nesse momento o seu segundo mandato na 17ª legislatura da cidade de Poço Verde. Tarcísio Fontes é filho do pescador conhecido como Gilberto Fontes. A sua mãe, Dona Nair Santos, cuidou toda a sua vida dele e dos seus irmãos. Tarcísio Fontes, portanto, é de família humilde. Sua infância foi marcada desde cedo porque ele teve que trabalhar. Quando adolescente, trabalhava na Feira Livre de Poço Verde, no carrego de frete, ou seja, o conhecido carrinho de frete. Em tempo de inverno, ele trabalhava nas roças, na arranca do feijão. Mesmo diante de tantas dificuldades, ele nunca desistiu de seus estudos e aos 18 anos passou no concurso público. Tarcísio Fontes é casado com a educadora social Andréa Santos e juntos têm um filho, Tauan Oliver, e estão à espera do seu segundo filho, pois sua esposa está em segunda gestação. Formada em gestão de recursos humanos, através do seu trabalho, é atendente numa empresa de saneamento básico, a DESO. Tarcísio queria fazer mais pela população de Poço Verde. Então iniciou o ano 2017, com o apoio de familiares e amigos, a um projeto que seria fazer parte do cenário político de Poço Verde. Se filiou ao Partido Cidadania e, em meios a tantas críticas, em 2020
ele se lançou candidato a vereador, onde foi eleito com 511 votos. Votos esses de pessoas que sabiam do seu caráter e que realmente abraçaram o projeto. Tarcísio Fontes é, na Câmara de Vereadores de Poço Verde, um vereador independente e que tenta buscar o melhor para o povo de Poço Verde, mesmo diante de tantas dificuldades. Muito bem, amigos do Portal Contra a Prosa, hoje nós temos no segundo programa entrevista em dose dupla, duas figuras da mais alta estirpe da cidade de Poço Verde, dois vereadores, o nosso querido Edson Didio, que já está no seu segundo mandato de vereador. Ele é hoje um dos representantes do Partido Socialista Brasileiro. E nós temos aqui o Tarcísio Fontes, que é do Cidadania, o único vereador eleito pelo Cidadania. Boa noite, gente. Boa noite, professor Landeswald. Boa noite, amigo Edson Didio, vereador do PSB. Estamos aqui, é uma satisfação imensa. Me coloco sempre à disposição que posso para caminhar nesses caminhos de comunicação e ganhar conhecimento através de vocês, entrevistadores. O senhor é uma pessoa renomada aqui em nossa cidade, o professor Landeswald todo mundo conhece, conhecemos sua história, e fico muito feliz em estar participando nesse momento aqui, desta entrevista com o senhor e o nobre amigo vereador Edson Didio. Pronto, Didio. Boa noite, professor Landeswald, boa noite também meu amigo aí, vereador Tarcísio. Tem se destacado bastante lá na Câmara, no seu primeiro mandato. Quero também dar uma boa noite a todos que vão estar aí nos acompanhando nessa entrevista aí. Muito bem. Vou começar logo pela parte que vocês digamos assim, que como ainda não tem uma definição, está todo mundo meio solto, né? Mas vamos começar logo pela CPI da Covid. E a pergunta é simples. Quem vocês acham, e podem comentar sobre a CPI à vontade, a partir dessa pergunta que eu vou fazer. Quem vocês acham que mentiu mais na CPI e quem mais falou a verdade? Vamos começar pelo Didio. Eu tenho acompanhado pouco, né, a CPI, não tenho muito assistido, ouvi alguns depoimentos, e a gente vê, professor Landeswald, que é uma coisa muito complexa aquela CPI. É um momento difícil que nosso país está passando, muita gente morrendo, muita gente se contaminando, e nesse momento eu acho que a CPI está um pouco levada para o lado politizando a CPI, e isso prejudica demais os trabalhos. Aí tem a base do governo querendo se defender, para preservar o nome, e acima de tudo vão estar ali levando dados para que também não se prejudique, e também tem a oposição que ali tenta de todas as formas incriminar o presidente Bolsonaro para que tenha sucesso aí quem eles vão colocar, né, a oposição como candidato a presidente. Então, assim, eu acho muito complexo a gente dizer quem emitiu mais, quem emitiu menos, porque eu vejo o jogo de interesse sempre político, tanto da oposição, né, que tenta ali ir para cima, como a situação também, o governo que tenta se defender, também visando 2022. Quem tinha mais mentido ali e quem realmente fez pouco caso da Covid, eu acredito que tenha sido o ex-ministro Pazuello. Ele levou a Covid como uma gripezinha, como o então presidente da República, Bolsonaro, tinha dito no início da pandemia que seria só uma gripezinha, que tomaria um comprimido cloroquina e que realmente estava tudo resolvido. O ex-ministro, naquela situação do Amazonas, por falta de oxigênio, eu acredito que eles teriam que ter se antecipado, eles teriam que ter um cronograma preparado, e para chegar num momento daquele, numa situação daquela, o governo está preparado para dar uma resposta de imediato. E quem mais falou a verdade?
Eu acredito muito no questionamento do delegado Alessandro. Até, o posicionamento dele é muito interessante e eu não vejo um posicionamento de política, não. Ele passa para a gente segurança, eu vejo realmente no semblante dele que é um político novo, é um cara que está buscando o melhor para nosso país, como senador da República, e principalmente para nosso estado, que é Aracaju, que é Sergipe. Muito bem. Vamos ainda no Nacional, só mais uma perguntinha sobre 2022. A parte relacionada à presidência da República. Vocês acham que num país como o nosso, essa, como é que eu chamaria, polarização entre Lula e Bolsonaro é uma alternativa para o país? Ou seria o caso de uma terceira instância, um terceiro nome, uma terceira via para sair dessa polarização entre esquerda e direita? Professor Andrés Walter, toda polarização ela traz um prejuízo, porque fica só duas opções, sendo que nosso país, tem muitos nomes, né, que podem discutir a política. Eu vejo a política, professor, de uma forma que as pessoas devem votar observando aquela pessoa que é mais preparado, né, para governar o país. Porque o voto, quando você leva com a parte ideológica, certo que eu quero um presidente que ele pense como eu penso, né, um pouco também, não em tudo, não vai ter tudo como eu penso, mas a gente tem que ver se o presidente está preparado para governar esse país. Então, quando polariza, aí fica aquele voto útil, né? Aí aqueles que não gostam de Lula, muitos vão votar em Bolsonaro porque não gostam de Lula. Muitos que não gostam de Bolsonaro vão votar em Lula porque só pode derrubar Bolsonaro e Lula. Então, assim, a gente se prejudica demais, o país fica muito prejudicado, sendo que a gente poderia discutir essa política e ver quem é o melhor nome e a gente dá um voto aí consciente daquela pessoa que melhor representaria o nosso país. Professor, eu acho que já a época de Lula já passou, já deu o que tinha que dar. Ele mostrou o que ele tinha para mostrar para a gente nos seus 2 últimos mandatos. Eu acredito que Bolsonaro tinha pecado muito na questão da administração dele a respeito da Covid, foi um dos maiores pecados dele. A respeito do crime de Marielle Franco, que ficou aquele negócio de os filhos de Bolsonaro estão envolvidos com a milícia, não estão envolvidos com a milícia, e uma ligação do porteiro para cá, uma ligação do policial lá, Adriano, com o filho de Bolsonaro, com Queiroz. Então, Bolsonaro, a partir do momento que ele entrou na presidência, as coisas começaram a aparecer com mais clareza, e a gente vê que tem muitas dúvidas ainda sem ser esclarecidas. Eu acho que Bolsonaro pecou muito nessas dúvidas, pecou muito na pandemia, da Covid. A gente teria recebido o alerta lá da China, então a gente poderia ter se preparado melhor, a gente poderia ter planejamentos melhores para que a gente não chegasse a esse ponto da CPI, por exemplo, entendeu? Mas eu acredito na terceira via. Bolsonaro e Lula, no momento, para mim, como eleitor, não seriam minhas opções, não. Vocês representam em Sergipe 2 partidos que são oposição, certo? Qual é a saída? Vocês têm algum nome para destacar para 2022 para o governo do estado? Ou vocês acham que ainda é cedo, ainda temos que conversar? E daí da região, vocês teriam um nome de destaque para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Federal? O que é que vocês têm em mente? O que é que as conversações aí nos partidos de vocês estão gerando para esse 2022? Em Sergipe, né, Marcelo Deda conseguiu 8 anos de mandato, não terminou pelo fato da doença dele, mas deixou Jackson Barreto, né, foi mais 4, vai para 12, com mais 4 de Belivaldo, agora são 16 anos, né, esse agrupamento do Marcelo Deda, do ex-governador Marcelo Deda, aqui no poder. Dentre esse tempo, o nosso estado tem passado dificuldades enormes,
e todo mundo, as pessoas não acreditavam que o Belivaldo ganhava, e foi uma das maiores vitórias do Belivaldo, mesmo com desgaste, né, desgaste político que vinha, com funcionalismo público, 10 anos sem reajuste de salário, a saúde sucateada, né, ambulâncias aí, na época mesmo, passou por dificuldade a gestão do SAMU mesmo que eu trabalho, né, teve uma época que foi muito difícil, quase não tinha ambulância, e tantas dificuldades que estava tendo, e mesmo assim o Belivaldo chegou, teve êxito nas eleições. O que é que denota isso? Denota que o candidato, né, ao agrupamento da oposição não está sabendo se arrumar para ganhar as eleições. E agora, mais uma vez, a gente vê essa dificuldade, a gente sente uma dificuldade de formar aí essa oposição. Né? A gente também, eu não votei no governador, né, eu votei no Valadares Filho, e a gente está observando, mas também eu não quero votar em qualquer um que o meu partido indique, seja qualquer pessoa que eu vejo que vai estar despreparado, que não tenha força. Eu quero que o partido realmente discuta e traga alguém que é uma alternativa para a Sergipe. A realidade é essa. Nós somos o menor do Estado, ou melhor dizendo, o menor do Brasil, e estamos aí, infelizmente, com alguns índices que não é interessante para um Estado tão pequeno. Então a gente precisa de uma mudança, precisa de uma renovação, precisa de uma nova forma de fazer política no Estado de Sergipe. Didil, venha votar no delegado Alessandro, então, para governador, viu? É o cara certo. Ô chamada no ar, viu? Tô brincando com vocês para descontrair até então a entrevista também, mas o partido já nos procurou o diretório municipal, apresentou que de imediato, certo, a gente só tem candidatos estaduais, o partido não tem nada definido para achar para governador, o partido não tem nada definido para federal, e o partido veio procurar saber com nós, do diretório municipal, o que a gente achava, se a gente tem interesse aqui no município lançar alguém para estadual, se a gente tem interesse em lançar alguém para federal, se o partido tem esse interesse, se não tem, qual seriam as expectativas para apoiar os deputados estaduais e federais. E foi assim, foi uma primeira conversa, foi uma conversa de apresentação. O partido vai lançar, sim, candidato a governador, o partido vai lançar candidato a federal, estadual, o partido quer lançar em todas as esferas candidatos. Só que eles estão escutando muito os diretórios municipais. Eu achei até interessante do partido para que realmente faça uma coisa coerente, para que faça uma coisa e venha na base para ver o que é que se propõe, quais são as ideias. Eles ficaram de retornar aqui uma outra vez para a gente dar continuidade a esse assunto, mas o partido até então não lançou, mas vai lançar com certeza, porque não sabe ainda quais são os nomes e para que cargos eles vão disputar. Há conversas entre... Porque o Alessandro disse que vai sair de cidadania. Vai ser uma mexida terrível aí, né? E aí tem várias conversações. Uma delas é o PSB. Se ele for para o PSB, já está mais fácil aí para vocês uma conversação para 22 e para 24? Didil? Sim, professor, sim. Eu não vejo nenhuma dificuldade de votar no delegado Alessandro, não vejo nenhuma dificuldade. Se ele tiver nessa força, nessa vontade, tem coisas que a gente concorda, tem coisas que discorda, mas como eu falei, a gente não vai achar alguém que faça tudo que a gente pensa na minha cabeça de forma alguma, então a gente tem que votar em quem a gente vê realmente que está preparado, trazer o nosso apoio. É muito importante. Eu estou aberto ao diálogo, quero conversar. O partido também tem outros planos para a gente aqui em Poço Verde. A gente sempre está discutindo política. Embora a gente sabe que está longe para 24, né? Mas está perto para 22, e 22 é o caminho de 24, a gente sabe disso. E política a gente pensa, a gente fala diariamente. A gente não pode fazer uma estrutura política dentro de um mês, 2 meses. Isso é algo grande, é algo que vai
que a gente vai pensando, vai vendo e as portas vão se abrindo, mas vamos fazendo a política. Então, assim, o que a gente quer é colocar um candidato que vá disputar com o bloco governista. Porque se eu for botar um de qualquer forma, só para perder, fica complicado para a gente. É nesse sentido que eu sempre bato nessa tecla aí. E você, Tarcísio, o que acha? Esse caminho que Didil falou é um caminho igual ao de Poço Verde para Tobias Barreto ou é aquele asfaltadinho bonitinho, todo sinalizado? Professor, eu não duvido, o delegado Alessandro participa do grupo de vereadores do Cidadania do Estado. A gente tem um grupo dos vereadores do Cidadania do Estado e ele participa desse grupo. E o que ele orienta neste momento para nós, filiados do Cidadania, é que permaneçam no Cidadania, que a gente tenha calma, que as coisas vão se resolver. Não vejo nenhuma sinalização dele, por enquanto, ir para o PSB, mas também não duvido, e não duvido pela questão da eleição agora de 2020, que foi Daniela Garcia com Valadares Filho. Então, assim, já se teve essa união na eleição agora de 2020. Eu não duvido que seja montada novamente uma outra chapa entre o PSB e o delegado Alessandro, pela questão de ter já visto a disputa da eleição de 2020 e que pode ser, sim, a eleição disputada para 2022. Vamos para Poço Verde. Vamos lá ver. Eu só quero uma síntese de vocês sobre a atual administração do prefeito Igor Oliveira. Uma síntese, né? Uma síntese honesta sobre esse segundo mandato de Igor. O que é que está errado, o que é que está certo, o que é que pode ser corrigido e o que não tem jeito mais. Começando por Didil. Ô, professor, eu sempre no meu discurso na Câmara, mesmo sendo oposição, eu digo que eu procuro entender a administração. Eu não apenas abro minha boca e falo, né, com ódio, com raiva, para tentar denegrir, para tentar desfazer da administração do prefeito, não. Eu procuro entender. Hoje, nós temos um prefeito que veio para uma eleição, a reeleição, melhor dizendo, e ele já saiu enfraquecido, né? Com uma diferença mínima. Ele teve 2.000 e tantos votos na frente na eleição, e já foi reduzido com 4 anos para 200 e poucos votos, 270 votos. Isso mostra o quê? Que ele, politicamente, ele teve um desgaste muito grande dos 4 anos, né? E hoje ele começa uma administração agora sem ter mais reeleição, e por isso, por não ter mais reeleição, ele não está muito preocupado com a questão política. Ele diz que está preocupado em governar, mas nem isso ele está fazendo. A síntese que nós podemos fazer dentro dessa administração, a gente mostrar o seguinte: hoje nós estamos vendo Poço Verde um caos aqui na saúde pública, né? Nós temos aí 3 a 4 dias por semana não tem médico na urgência do município, e quando tem médico, se atende no Covid, o médico atende na ala Covid e atende na urgência. Ele fica se deslocando de um lugar para o outro, sendo que fica levando vírus para lá, levando para cá. Muito complicado isso. Poço Verde aqui, uma gestante para marcar um exame é uma dificuldade enorme. Os PSFs, né, não tem todas as equipes, tem muitos PSFs aí que não tem médico. Então os idosos estão abandonados, as pessoas com diabetes, os hipertensos, que tem que ter esse cuidado maior. Então praticamente a maioria aí estão a Deus dará. Se você quiser marcar uma ultrassom aqui, você tem que fazer em Lagarto. Veja só, uma ultrassom é uma coisa bem simples. Ele marca, mas marca no sistema do Estado, que é só para marcar lá, no sistema, e vai fazer em Lagarto. Então, veja só, como é que uma pessoa, né, às vezes idoso, uma gestante, uma criança, sai daqui para Lagarto, não tem transporte, não tem nada. Quando ele vai comer, chega lá uma fila enorme, é uma dificuldade imensa. E a maioria dos exames laboratoriais, quando ele foi começar, porque a gente fez a denúncia no Ministério Público, ele foi começar lá depois na segunda semana de fevereiro, quase chegando março. Então, janeiro não tinha. E as pessoas adoecem sempre, a verba sempre vem, sempre está aí. Nós fizemos uma denúncia no transporte, né? Tivemos lá, os ônibus escolares estão todos sucateados, tudo bagunçado lá no fundo da garagem. Nós estamos aí, professor, numa pandemia, o qual
os municípios tiveram uma economia imensa, porque o governo federal mandou dinheiro para os municípios. O governo federal continuou fazendo os repasses para a Covid, as perdas que teve, mas o governo não teve despesa. Né? O governo municipal não teve despesa porque não tem aula, parou as aulas. Teve uma época que parou totalmente os outros serviços essenciais, todo mundo ficou parado. Então, o município recebeu esse dinheiro, devia produzir esse dinheiro em outras coisas, mas não. Simplesmente não faziam nada. Está aí, né, nessa amargura que nós estamos vivendo hoje, aqui em Poço Verde, esse caos que é a saúde pública. Eu estava no plantão essa semana e uma senhora de 89 anos foi mandada para casa com Covid-19, a família toda infectada, tiveram na urgência, depois fui levar novamente, não tinha, coloquei no SAMU e nós tivemos que ir para Lagarta, uma vaga, uma dificuldade. Aí ele alega, disse que não tem médico porque não tem médico para contratar. Só que a gente tem que ver uma coisa. A pandemia não começou hoje, né? A pandemia tem muito tempo. E por que tinha médico antes e não tem hoje? Então, isso é uma pergunta que a gente faz. A gente votou, professor, um projeto de lei no ano passado, dando incentivo ao médico para ele poder ter auxílio moradia, auxílio transporte, um monte de coisa. Aumentamos o salário, a Câmara autorizou para quase 17 mil reais. Só que o médico, ele quer o quê? Ele quer salário bom, ser bem cuidado e pagamento em dias. O prefeito, infelizmente, atrasa o salário do médico, o médico vai para outro município, porque a procura está muito grande, né? A procura hoje está muito grande de médico. Então, quem paga melhor, quem ajuda melhor, é quem eu vou ali, o município que eu vou. Então, a gente perdeu por essas dificuldades, esses médicos. Então, hoje, infelizmente, o prefeito está perdido. Teve um aumento aí, professor, um projeto de lei na Câmara, que ele aumentou o número de cargos comissionados, deu 25% de aumento ao secretário. Nós temos 13 secretarias em um município como esse, sendo que a maioria dos secretários são tudo parentes dele, secretaria que não tem nenhum gabinete, que ninguém vai, ninguém aparece. Então, Poço Verde hoje só está servindo... São 13 secretarias, 13? Tem 13 secretarias. Quanto é que tem um secretário? 6 mil reais o salário do secretário. E tem 6 adjuntos. Parece que tem 5 ou 6 adjuntos. E aí tem o valor... o Bolsa Família Oliveira aqui, né, dos Oliveira. Tem o Bolsa Família Oliveira, porque é sobrinho, a mãe, mulher, todo mundo é secretário, entendeu? E a secretaria são secretarias de cultura, por exemplo, secretaria de patrimônio, secretaria de comunicação, e você não vê nada disso, ninguém trabalha, não tem gabinete, não tem nada. Eu te pergunto, onde é esse gabinete para ir fazer uma visita? Você não encontra nunca. Então, está o caos aqui, né? Aqui realmente eles vamos sentar e vamos administrar para os meus. É isso que eu estou vendo Poço Verde. Quer dizer, o secretário ganha 6 mil e o adjunto ganha quanto? 4.500 o adjunto. Quer dizer, só aí 10 pau. Desses 130 mil todo mês, que daria para fazer muita coisa. Dá para contratar aí pelo menos uns 7 a 8 médicos. Tem um patronal também, né, professor? Porque os 6 mil, quando ele coloca o patronal, esse salário vai para uns 7 mil e tanto, como é que ele paga, né? INSS e tal, e mais outras coisas aí que ele paga. Eu vi que a reeleição de Igor foi muito difícil, até pela questão da escolha do vice dele. A representação de Roberto Barracão na cidade é uma outra. A gente que conhece Roberto Barracão aqui, que conversa com Roberto Barracão, a gente sabe da responsabilidade que ele tem. A gente sabe que ele tem um coração imenso, que Roberto Barracão é um cara incrível como pessoa. Eu não sei avaliar Roberto Barracão como um futuro prefeito, por exemplo, que eu nunca vi Roberto Barracão como político nativo, a não ser como vice. Só que vice, na época, logo teve aquele rompimento entre o prefeito e o vice, e não teve uma união tão grande. Então eu acredito que ele perdeu muito na escolha do vice também, que tenha influenciado. A respeito do município hoje, é uma coisa que a gente não se deve negar. A gente viu hoje reportagem da TV Sergipe falando do caos que está a nossa saúde. A gente vê nos grupos de WhatsApp, a gente vê Instagram, Facebook, que as pessoas estão procurando a clínica de saúde do município e, infelizmente, não está tendo médico. Eu acredito, logo no início de meu mandato de vereador, a primeira indicação que eu coloquei foi uma indicação a respeito do concurso público para nosso município. E abriria, no caso aí, vagas para médicos
com todo o direito, com todo o plano de carreira, com triênio, com insalubridade, com hora extra, com o que fosse para atrair esses profissionais. Então, se o prefeito tivesse pensado em um concurso, se o prefeito pensar em um concurso, possa que a gente ainda reverta essa situação. Mas o concurso tem que ser para agora, tem que ser para já, tem que ter planejamento, a equipe dele tem que trabalhar, tem que tirar a mão de dentro do bolso e correr atrás, correr o campo, porque eu acredito ainda que o melhor caminho seria o concurso para a gente segurar esses profissionais aqui, mas que esses profissionais tivessem todo o respeito, todo o conhecimento e que eles se sentissem em casa, se sentissem bem quando viessem trabalhar, porque a gente escuta relatos, professor, que vai tirar um RG e o pessoal faz uma burocracia braba, que o senhor tem que pegar uma senha, tem que antecipar, tem todo um problema com pessoas principalmente do interior, que a gente fica chateado, e no meu caso principalmente, que eu não, se eu questionar, se eu for brigar, se eu for bater, é adversário, não sabe o que está falando, que o que a gente escuta no momento é isso. Mas eu deixo bem claro para a administração atual que eu sou um vereador independente, que meu partido não saiu com chapa majoritária, que se a saúde estiver ruim eu vou cobrar, se a educação estiver ruim eu vou cobrar. Eu achei uma coisa absurda a secretária de Educação ir para a Câmara de Vereadores e no discurso dela, na fala dela, ela dizer que o município não iria doar kit escolar. Então, o município perdeu bastante alunos, os alunos migraram para a rede estadual, e eu acredito que tenha sido isso, a falta de atrativo para os alunos irem para escolas municipais. Eu estou questionando sempre falando a respeito, nas sessões, nas minhas falas, a respeito da escola municipal aqui, Antônio Carlos Valadares, que entrou numa reforma avaliada em 918 mil em 2020, o prazo da reforma já acabou. Derrubaram a escola e vão construir outra? Praticamente, quase R$1 milhão, e a construtora quer um aditivo de 200 a 300 mil, que eu acho um absurdo. Eu falei agora na última sessão que se acontecer esse aditivo, eu vou denunciar no Ministério Público o município, eu vou denunciar no Ministério Público a construtora, que eu acho um absurdo o que estão fazendo com aquela escola, com aqueles profissionais. Eu acompanho a diretora da escola nas redes sociais, eu acompanho os professores, eu acompanho mãe de alunos, e é uma indignação de todos, não é uma indignação só de um. As pessoas nos procuram, mandam foto, olha, hoje não tem pedreiro nenhum aqui, hoje não tem servente nenhum aqui, e as pessoas mandam pra gente porque sabem que a gente tem voz, a gente tem vez, a gente cobra, a gente corre atrás. Quer dizer, 900 mil mais um aditivo de quanto? 300 mil? O construtor está avaliando em 200 a 300 mil aditivo que, no que depender do vereador Tarcísio Fontes, não vai passar. Ou seja, 1.200.000 aproximadamente. Praticamente para uma reforma de uma escola. Aí, vamos lá. Quem é a construtora? A construtora ela é terceirizada, foi uma outra construtora que ganhou a licitação, aí passou para essa outra construtora e um joga a responsabilidade. É aquela coisa, aquele caos que nós que somos da cidade, nós sabemos quem é o responsável, sabemos quem é o dono, só que tem aquelas pessoas que entram como laranja, então é uma situação meio complexa. O vereador Edson Didil solicitou na Câmara uma planilha do que seria gasto, dos materiais que seriam colocados. Eu tive recentemente na Secretaria de Obras para resolver assuntos pessoais meus, e eu procurei o engenheiro civil, disse a ele que eu não aceitaria o aditivo de 200, 300 mil, e eu com 918 mil teria finalizado a reforma da escola. Eu que não sou engenheiro, eu que não sou pedreiro, eu que não sou servente, mas tenho noção de dinheiro público e de como se deve ser gastado o dinheiro público. Então a gente sempre demonstra essa preocupação, e eu falei diretamente com o engenheiro e disse, olha, eu sou contra, viu, esse aditivo. Vocês pensem bem, pensem direito, que eu sou totalmente contra. Rapaz, olha, sei não, viu? Diga, Didil. Fazendo uma parte aí ao que o vereador Tarcísio pode falar. Tá falando sobre a construção do Valadares, nós votamos, esse dinheiro foi do royalties do petróleo, passou na Câmara. Royalties de petróleo. Isso, do petróleo. Foi ali daquele do pré-sal, né, que teve, né? Foi isso aí. Foi aquela divisão do pré-sal que teve. Sim.
passou na Câmara, nós votamos e ficou nesse valor, e o dinheiro está na conta, já tem não sei quanto tempo esse dinheiro foi disponível. Não é recurso próprio do município, não. Esse dinheiro já foi carimbado certinho, porque tinha tanto para obras. O que aconteceu? A gente pediu lá a planilha da obra, porque quando eu cheguei lá fazer uma fiscalização, eles estavam lavando as telhas e colocando as mesmas telhas em cima do telhado. Com todo esse dinheiro ainda lavaram telha? Lavando as telhas. Eu tenho um vídeo aqui, eu fiz vídeo e filmei. Aí eu fui lá e pedi a planilha. Eu quero saber se as telhas foram telhas novas ou se está lá na planilha dizendo que é a reutilização das telhas, né? Aí foi isso que eu queria. Eu pedi esse via ofício, não consegui nunca, não me mandaram, né? Aí eu fiz via requerimento. Só que lá tem a turma do prefeito, tem um trator lá traçado que não passa um requerimento. Todo requerimento que a gente coloca, eles derrubam. Entendeu? Tem maioria, derruba o requerimento. Então, assim, a gente vai estar levando isso ao Ministério Público, porque o ofício, como não foi respondido, a gente vai estar levando também lá. Ao Ministério Público para que traga essa planilha. Bota nas nossas mãos, não tem coragem não, de forma alguma. Nós somos fiscalizadores, mas fica difícil fazer a fiscalização porque os papéis não chegam na nossa mão. Se vocês tiverem o Ministério Público atuante, ainda dá para... Se não, com maioria na Câmara dos Vereadores, é um negócio sério. Até porque ele, na verdade, tinha minoria, né, no início. E aí, dois colegas de vocês resolveram fazer um voo ali, um voo solo. O que vocês acharam disso? Não acharam muito estranho, não? É interessante. A gente... Tarcísio se manteve na posição dele, né? Ele se elegeu por nenhum partido, né? Mas disse que eu sou independente. Só que, assim, a posição dele, o que ele acha que é correto, ele vai e faz o que ele faz. O que ele acha que é errado, ele vai denunciar que é errado. Nós tivemos quatro vereadores do PSB, né? Por 4 vereadores, só elegeu 5. Se a outra, que é a Imperatriz, né, que é do PT também, ficasse independente como Tarcísio, fosse independente também, nós teríamos 2 independentes e 4 na oposição. Ele ficaria só com 5. O equilíbrio seria maior. Só que aí teve 2 nossos aí, né, que um foi de corpo e alma e o outro não foi não. Ele está no nosso grupo. Só que, assim, as votações sempre é favorável lá do prefeito. Então, o prefeito manda, ele foi. Como é que está o trabalho administrativo, a harmonia? Se vocês estão se dando bem. Mas como é que está esse ambiente lá na Câmara de Vereadores? Principalmente, eu acredito que esse dia já tem uma experiênciazinha, mas Tarcísio está começando agora. O que é que vocês encontraram, assim, que surpreendeu vocês? Começando pelo Didinho. Assim, o presidente, eu não tenho, assim, nada, particularmente nada contra ele. É uma pessoa muito boa, bastante, gosta de conversar com a gente, de dialogar. Agora, assim, o presidente ele foi formado pelo prefeito, né? Ele foi feito, ele não colocou candidatura. Quem colocou foi o prefeito. O prefeito foi lá, fez as arrumações e elegeu o presidente. Então, ele, na verdade, o presidente está lá, eu já disse isso, eu estou falando isso aqui porque eu falei lá na tribuna. Ele está lá para fazer aquilo que o prefeito mandar. A realidade é essa. É tanto que, muitas vezes, muitas reuniões que tem lá, direto com os vereadores, é lá dentro da Câmara, o prefeito vai para lá. Né? Direto lá. É tanto que a irmã do prefeito trabalha na Câmara. Né? A irmã do prefeito trabalha na Câmara, e isso mostra o quê? Isso mostra que existe uma amizade muito grande. Né? Ele é uma pessoa de confiança também do prefeito, uma pessoa que ele tem muito tempo no agrupamento, se mostra na questão de fidelidade partidária ao agrupamento. Então, ele é uma pessoa de confiança do prefeito. E aí, o que acontece? A gente está lá fazendo o nosso papel. Teve alguns projetos lá que eu, mais o vereador Pedro, fomos pedir vista ao projeto lá, e ele não aceitou um artigo que veio lá que não tinha nada a ver, que a gente não entendeu, né, que não dava direito da gente pedir vista, e botou de votação o projeto. Isso foi um mal-estar imenso que criou na Câmara já, né? E outra coisa é a questão dos requerimentos que a gente coloca, e a gente sabe que foi dito lá, foi ordem do maior do prefeito, tudo que for dos meninos lá da oposição é para reprovar, que seja bom, que seja ruim, entendeu? Diferentemente do nosso comportamento, como eu disse a você, eu votei no projeto, nós tínhamos na outra legislatura, tínhamos maioria, mas nós votamos para vir esse R$1 milhão para a Escola Valadares,
votamos no projeto para trazer o melhor em casa, votamos no projeto para dar uma estrutura na questão da Secretaria da Secretaria de Assistência Social, né, porque fizemos uma estrutura bastante interessante para atender mais pessoas. Votamos também para aumentar o salário do médico contratado, sendo que os médicos concursados foi para cima da gente, porque o concursado está ganhando menos que o contratado, mas para trazer pessoas, fizemos isso, esse sacrifício, tudo aquilo antes, quando nós tínhamos maioria, nós votávamos aquilo que era bom para o povo. Nós demos toda a carta branca, assim, a Igor, para ele trabalhar na outra legislatura, né? E agora nessa legislatura, porque eu sou minoria hoje na Câmara, aí eles, não, vamos passar como rolo compressor, para não passar nada. A gente coloca, pra você ter ideia, eu coloquei um projeto de lei, veja só como é que acontece essas coisas, eu coloquei um projeto de lei na Câmara para ser obrigatório o município dar vacina a todas as pessoas com comorbidade e as pessoas deficientes e as pessoas idosas que não podem ter dificuldade de se locomover para sua casa. Não é o Covid, não, é todas as vacinas, para entrar no calendário, saber que essas pessoas e dar vacina em casa, para não perder a vacina do idoso, do deficiente, da pessoa que tem complicado, aqueles meninos são especiais, muitas vezes a mãe tem dificuldade, para o município ser obrigado a estar em casa. Esse projeto foi reprovado, porque foi eu que apresentei o projeto. Então você vê por aí, né? Você vê aí agora o nível do que nós estamos vendo na Câmara, que posso ver, que nível nós estamos chegando na Câmara. E no mesmo dia que reprovaram o meu projeto, o vereador Amaury colocou um projeto, e eu disse sim ao projeto dele, porque eu entendi que era bom para o povo Poço Verde, não tem nada a ver com isso não. Eu disse aí, eu digo sempre, eu não preciso levantar bandeira de alguém para votar, se não, uma pessoa não precisa não. O meu papel é votar naquilo que eu entender que é bom para o povo. Eu jamais irei fazer isso, de estar com perseguição política, de votar, tudo que faz é ruim. Não, teve alguns momentos bons na outra legislatura, na outra administração, digo, ele teve vontade de fazer alguma coisa, teve sim, ele tentou consertar a coisa, a parte administrativa, né? Mas a gente fizemos nossa parte, mas ele sapateou muito e não conseguiu, né? Entendeu? Ele não conseguiu administrar o município, não está fácil, né? Sabe disso? Não está fácil as coisas. Mas um bom administrador, ele faz as coisas acontecer para o povo. Quando o cabo é ruim, ele pode ter a boa intenção, pegar um muito e não faz nada. A verdade é essa. Professor, a minha situação hoje na Câmara é bastante complicada, porque eu não votei no presidente da Câmara, eu acho ele uma pessoa inteligente, só que no momento ali, como eu tinha lançado uma campanha independente e meu partido não lançou nenhum candidato a majoritária, meu partido foi só candidatos a vereadores, conseguimos 1.291 votos. Esses votos com certeza foram de pessoas que realmente queriam uma mudança, queriam fazer algo diferente, e eu fui com o intuito de respeitar essas pessoas e de entender que a mensagem foi passada para mim e levar da forma melhor que fosse para mim e para as pessoas também, para elas verem que tinham colocado uma pessoa que se dizia independente e se manteve em seu posicionamento independente. Eu de imediato, assim que me elegi, lá sempre existiu, o vereador Edson Didio estava lá há 4 anos atrás e tinha a bancada da oposição e a bancada da situação. E eu, logo no início do mandato, assim que me elegi, a Câmara de Vereadores me chamou, o presidente me chamou para falar a respeito da documentação que eu tinha que entregar, uma biografia que eu tinha que entregar. E lá eu cheguei, conversei com o presidente da Câmara, presidente, seria interessante o senhor fazer uma bancadazinha aqui para mim, para mostrar que tinha um vereador ali independente, e se a Imperatriz se mantivesse independente, também fazer uma bancadazinha para ela, para a gente tentar diferenciar, que as pessoas têm muito isso, de bancada da oposição e bancada da situação. Só que, e no caso do vereador independente, como foi que ficou? Aí não tenho nada contra sentar do lado do vereador Pedro João Rodrigues, que é meu primo, não tenho nada contra sentar do lado do vereador Edson Didio, que faz seu trabalho bem feito, não tenho nada contra sentar do lado do vereador Raimundinho, só que quando eu pensei nessa bancada seria para realmente passar a mensagem melhor e mais positiva ainda, de que eu estava me mantendo independente. A relação com os vereadores,
Eu não entendo o que foi que aconteceu com os vereadores do Puxadinho, que a gente estava tendo uma relação até boa, e na sessão passada a gente entra numa situação que eles achavam que iriam me manobrar, que iriam me orientar, dizer o que era certo e o que era errado, e houve algumas contradições, houve acusações do vereador Gilmário Família e o vereador Amauri que um empreendimento tinha sido mal feito aqui, porque eu estava presente no órgão na época e não pude fazer nada, não fiz nada, se eu me neguei, o que era que eu estava fazendo lá na época, e a gente entrou em contradição, porque na sessão da segunda passada agora eu levei documentos que atestavam que eu não tinha o poder de fazer nada, eu trabalhava aqui na empresa como atendente, e os engenheiros é quem assinam o projeto, os engenheiros é que dizem qual é a forma correta de ser executado e o que pode ser feito. Então a gente entra num campo que é novo, mas passa a ser minado para mim, porque eu não sei como é que eles vão agir na próxima sessão. Se vão atacar no meu pessoal, se vão levar projetos, se vão levar indicações, se vão fiscalizar, se vão fazer o que é melhor para Poço Verde, ou se vão mirar o vereador para tentar denegrir a imagem, porque o vereador não faz parte do Puxadinho. A situação hoje é complicada, porque todo mundo tem teto de vidro, e eu disse a eles, olha, o que você está trazendo aqui é tudo esclarecido, a gente traz folha de ponta, a gente traz contra-cheque, a gente traz provas que a gente realmente está fazendo o nosso papel, que a gente está aqui para fazer o que é melhor para a sociedade. E o vereador Maurício citou lá que eu tenho você conversa com o prefeito, eu tenho como provar em minhas conversas de WhatsApp, as últimas conversas que eu tive com o prefeito foi o seguinte: prefeito, o pagamento do pessoal da área da Covid está atrasado por quê? E ele me explicou, prefeito, porque o posto de saúde do Junco não foi aberto até agora para atender a comunidade. E ele deu a justificativa dele. Prefeito, porque tal estrada não foi feita ainda, o que é que está precisando? E ele deu a justificativa. E eu tenho essas conversas comigo de WhatsApp e o prefeito, porque a relação do vereador e o prefeito não é para ser inimigos, não. A gente tem que estar em senso comum ali, porque nós vereadores hoje somos fiscalizadores e nós queremos o que é melhor para a nossa comunidade, para a nossa cidade. A gente não está ali para tentar fazer com que a administração se torne cada vez pior, não. A gente está ali colocando indicações, sugestões para que a coisa ande em nossa cidade, para que a coisa flua em nossa cidade. Eu não aceitei realmente conversas que teve, não aceitaria, não vou aceitar, vou me manter independente, porque eu quero viver, professor, esses 4 anos de independência, esses 4 anos que as pessoas confiaram em mim. A gente não sabe como é que vai ser a eleição de 2024, qual será a posição do vereador Tarcísio Fontes, se vai existir o Cidadania ainda, se o Cidadania com a saída do delegado Alessandro vai acabar no estado, o que é que pode ser, porque tem muitas coisas soltas ainda. Então a gente agora não pode se manifestar de forma nenhuma, mas o vereador Tarcísio Fontes é amigo o candidato na eleição passada, Roberto Barracão, tivemos uma conversa boa, agradável. O vereador Tarcísio Fontes conversa com o prefeito, conversa com o secretário, o vereador Tarcísio Fontes conversa com o Tonho de Dorinha, conversa com Edna, conversa com o Adalto Justino. Temos que ter relação boas, fomos educados para isso, para que a gente leve um entendimento, para que a gente procure ser amigos. Se a gente tiver divergências políticas, isso tem que ser durante o período político. Não é que a gente tem que trazer isso para o nosso lado pessoal, não. E eu vou continuar sempre conversando com quem for. Tem pessoas que me procuram para me orientar, para dar sugestões. Na sessão passada, por exemplo, eu recebi mais de 15 mensagens de palavras de incentivo, que meu posicionamento foi correto, foi firme, que mostra que realmente eu estou ali buscando o que é melhor para as pessoas. E não estou ali para defender lado A, lado B, lado C. Porque o meu papel ali como vereador é realmente correr atrás do melhor para a nossa cidade. Então a gente fica magoado com essas situações que acontecem entre os vereadores. Teve projeto que o prefeito botou e eu aprovei, teve projeto que o vereador Edson Didil botou que eu aprovei, teve um projeto super interessante do vereador Edson Didil, que era a respeito da vacinação em casa, que eu não estava presente, mas disse a ele, através de rede social, olha, vereador, se eu tivesse aí eu teria dito sim, porque eu estava acompanhando a sessão, e o projeto realmente era bom para a gente, era bom para a sociedade, era bom para as pessoas, e o projeto que é bom a gente realmente tem que dizer sim. Então eu estou analisando todos os projetos, não estou voltando lá à toa, eu não estou chegando a isso e aquilo. Eu não tive um bom contato com
o gestor de cobrar mais, de fiscalizar mais, porque ele é blindado pelos puxa-sacos. A gente tenta orientar, a gente tenta fazer o melhor caminho e as pessoas não deixam. Ah, é vereador adversário, você não pode ouvir vereador adversário, mas o vereador aqui é independente, quer o bem dele, quer o bem da sociedade. O vereador aqui não pode estar abaixando a cabeça para tudo que o prefeito disser. Não funciona assim. Eu tenho um mandato de 4 anos e tenho certeza que quando eu sair vai ter meus pontos positivos e negativos. E eu vou ter que entender que em todo mandato tem altos e baixos. Agora, eles têm que entender que quando a gente vai buscar, quando a gente vai atrás, quando a gente vai cobrar sabendo que é o melhor para a nossa sociedade. Se nossa cidade tivesse tão boa, a gente não estaria colocando tantas indicações. Se a gente coloca várias indicações, é porque realmente está necessitando. A gente anda na cidade, eu sou da cidade, eu ando na cidade e vejo que realmente precisa ser feita melhorias, como também ando no interior e vejo que precisa ser feita melhorias. Então, quando a gente chega lá na tribuna para cobrar, para apontar, para indicar, é realmente querendo o melhor para a nossa cidade. Vamos lá. A pergunta começa sempre por Didi, a resposta é sempre Didi e depois, Tarcísio, você fecha, certo? Vamos lá. Certo. Uma palavra bendita. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Tarcísio. Gratidão, respeito. Uma palavra maldita. Desprezo. Sofrimento. Um lugar inesquecível. Minha casa. Nosso lar. Um lugar para nunca mais. O mundo que eu andava aí. Houve uma situação que a gente foi assaltados na minha casa, aqui próxima à cidade. Então é um lugar que a gente... Não quer passar nunca mais, né? Nunca mais. Muito bem. Uma música de preferência aí de vocês. Escrevi. Eu gosto muito de uma de Cássia L. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Uhum. Um artista preferido. Sérgio Carlinhos Maia. Carlinhos Maia. Ah, Carlinhos Maia. Muito bem. Um nome da história que para vocês foi importante. O nome da história para mim, Jesus. Jesus. Um nome que vocês acham que deve ser esquecido. Uma pessoa da história que não deveria... Hitler. Pronto. Tarcísio. Bolsonaro. Um santo homem da atualidade. Um santo homem da atualidade. Pai santo. Não, santo. Não é santo. Não é santo no sentido de virar santo, não. Uma pessoa que tem todas as qualidades de um homem. Exatamente. Uma pessoa que luta, né, nos ideais. Eu gosto muito de Augusto Cury. Augusto Cury. Muito bem. Interessante. Delegado Alessandro. Muito bem. Um vilão da atualidade. Lula. Bolsonaro. Um bom livro. Bíblia. A Bíblia. Eu li a história de Antônio Conselheiro. Não lembro agora quem foi o autor, mas eu li a história de Antônio Conselheiro, muito interessante. Interessante, né? Uma ideia péssima para vocês. Uma ideia que foi uma desgraça para a humanidade. Desistir. Boa. Corrupção. Uma ideia salvadora. Algo que ajudou a humanidade. Democracia. Lealdade.
Uma saída para o Brasil. Vou repetir a palavra. Democracia. Democracia. Uma coisa que vai ser uma saída para o Brasil. Respeito. Didinho falou democracia. Respeito. Respeito. Muito bem. O pior das nossas vidas. A coisa que aconteceu na história da humanidade, que foi ruim para a gente, ou a atualidade, no mundo atual. Pandemia do Covid-19. Boa. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. A melhor das invenções, na opinião de vocês? A roda. Vacina. Vacina também. Boa. Professor, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a meus familiares, quero agradecer a meus amigos, quero agradecer ao senhor por ter me proporcionado esse momento, ter feito o convite para que a gente participasse dessa entrevista. Achei muito interessante, os temas foram diversos, temas realmente importantes, temas da atualidade, para a gente ter noção realmente do que está acontecendo em nosso país e também no mundo. É de suma importância a gente está participando dessas entrevistas, desses debates, para esclarecer o nosso papel, qual é o papel que a gente tem que exercer, qual é o lado que a gente tem que ficar, que a mensagem sempre é ficar do lado do povo, a voz do povo é a voz de Deus, seguir no nosso trabalho firme, forte, coerente, sem pensar em recuar, sem ter medo de ameaças, sem ter medo do disse não me disse, porque a gente tem a certeza que viemos para exercer o mandato, a gente tem a certeza e a confiança que iremos tentar fazer o máximo para trilhar um trabalho brilhante perante a sociedade. E participar de uma entrevista com o senhor é muito gratificante, porque eu conheço o seu trabalho, conheço o seu papel, sei a pessoa que o senhor é e a personalidade que o senhor tem. E toda vez que o senhor fizer convite para mim, para que eu faça entrevista, para que eu participe do seu blog, eu vou participar, porque a maioria das pessoas que participam do seu blog, seus seguidores, são pessoas coerentes, pessoas que realmente pensam sempre no nosso futuro e sempre no que é melhor. Então, nesse momento, é só agradecer a Deus e a vocês por ter proporcionado esse momento para a gente. Quero aqui agradecer ao professor Landeswalter por me convidar a participar dessa entrevista. Foi muito bom poder aqui estar debatendo esses temas a nível nacional, municipal, estadual. Espero também ter contribuído de alguma forma aqui com o nosso posicionamento, com as nossas ideias. O nosso intuito de estar aqui é esse, de contribuir com o desenvolvimento da nossa querida Poço Verde. A gente tem esse compromisso de estar cada dia melhorando, buscando conhecimento, indo atrás dos problemas, ouvindo a população e levando aí o apelo do povo. Então, é o papel do vereador, a gente tenta exercer com maestria. E quero agradecer a todos que estão aí também ouvindo essa entrevista e espero que cada um de vocês também saia com alguma contribuição, que receba, melhor dizendo, alguma contribuição durante esse debate, não só da minha pessoa, mas do vereador Tarcísio também e do querido professor aí, Landeswalter.